Eu acho uma coisa assim que às vezes acaba pegando muito quando pega na área educacional e assim que às vezes acaba gerando muita divergência. O que vocês acham? É quando você tem assim, é dislexia ou é o déficit cognitivo? E aí? Então, aí por isso que precisamos de uma equipe multidisciplinar, né? Porque, embora eles sejam parecidos, mas são dois extremos, né? E a deficiência intelectual e a dislexia, elas não se encontram ali. A dislexia, ela é Um exclui própria... o outro. É, isso, um exclui o outro, é isso mesmo, porque a dislexia é própria, assim, em relação à leitura, escrita, né? Algumas questões de interpretação. O cognitivo, o deficiente intelectual, ele tem problema no cognitivo, né? A dislexia não. As crianças não têm esse problema com a questão cognitiva de aprendizagem, né? Eles têm algumas limitações em relação à parte do intelecto, né? Que é isso que a Bruna falou, né? Que entra muito dentro do cotidiano, né? Então a dificuldade deles né? O olhar que a gente tem que ter, o que? O cotidiano. Ele tem dificuldade em adaptar. Em adaptar, em se desenvolver. Então você ensina, igual o caso, né? Ensinou 1, 2, 3, não aprende? Ó. Exatamente. Ensinei as cores, não aprende? Por que ele não guarda as cores? Ele Você manda a mãe vestir a criança de vermelho a semana inteira. Então assim, chega, ele sabe hoje, aí daqui uma semana trabalhou a semana inteira o vermelho. Ele tinha que estar guardando o vermelho. Né? Então, por que ele não está guardando? Então, espera aí, vamos ver o que está acontecendo. Aí... Então, quando você pega o déficit cognitivo, ele tem mais áreas em que são afetadas, áreas do dia a dia. Não sei, assim, eu acho que quando a gente conversa, principalmente com os pais, eles vêm muito focados só na escola. A gente, tipo, não aprende a ler. Meu filho não aprende a ler. Mas quando vai puxar a história, às vezes, por exemplo, ele já teve dificuldade de falar, já foi, por exemplo, seu paciente. Quando vai puxar a história, ele às vezes já teve uma dificuldade, outra, por exemplo, igual essa, de guardar conceitos, de, por exemplo, dificuldade com o próprio cuidado. Ainda uma criança, por exemplo, mais velha. É óbvio, se a gente está pegando uma criança de 2, 3 anos, ela já vai ter dificuldade com o cuidado mesmo. Mas numa idade que já se espera, que já tem um cuidado um pouco melhor, essa criança já vai ter dificuldade de gerir cuidados, de gerir amizades, de guardar, às vezes, o nome dos colegas, de ter essa construção social. Então, é um 360 graus que tem que ser olhado. Sim, tem algumas habilidades, igual você comentou, que são extremamente necessárias para o desenvolvimento da criança. E o deficiente intelectual, ele tem que ter, pelo menos em 2 dessas áreas, ele tem que ter uma defasagem muito grande. Mas a defasagem que a gente fala não é assim, ó, nossa, ontem ele não aprendeu, mas hoje ele já conseguiu aprender. Então, aí a gente já põe ele na balança. Será que realmente é deficiência intelectual? Por quê? Tem que ser recorrente, né? A gente sempre fala, tanto autismo, qualquer tipo de transtorno, as deficiências nas habilidades, elas têm que ser recorrentes, né, doutor Nathanael? Não adianta assim, ontem ele não conseguiu, mas hoje ele conseguiu. Não, a semana passada, a semana inteira ele fez bonitinho, essa semana ele não fez. Aí não entra, aí nós vamos precisar de uma avaliação com mais clareza e com um olhar mais diferenciado para a gente entender esse processo, se realmente é deficiência intelectual ou não. Por que é bom a gente deixar bem claro? Porque nós vamos falar de algumas características e não quer dizer que você, meu filho apresentou essa característica, ele é deficiente intelectual. Não é assim. Precisa de ter uma série de características em defasagem e recorrente para a gente chegar num laudo de um déficit cognitivo, né, da deficiência intelectual. E essas habilidades são autorregulação, que é o que nós estamos falando aqui, que o doutor Nathanael acabou de falar e a Bruna também, dessa questão de cuidados pessoais, responsabilidades profissionais, controle do dinheiro, recreação, eles não têm aquelas habilidades. De conhecer, dinheiro, né? Da contagem, de saber o que é o dinheiro, né? Para que serve. Já viu aquela expressão assim, nossa, tem gente que até rasga dinheiro. Alguns deficientes intelectuais realmente rasgam, porque eles não têm noção do que é o dinheiro, né? Então, o controle do próprio comportamento, a organização em tarefas escolares, né? Isso daí nós já conversamos. Recados, né? Eu sempre, às vezes, na avaliação, ele vai na padaria para você, tipo assim, comprar um pão, uma criança de 7, 6, 8 anos, ela pode ir na padaria, que seja próxima à casa, aí a mãe vai comprar um leite, 3 pães, por exemplo. Aí
criança volta. Eu mandei ele, eles estão mandando o bilhete, ele vai com o bilhete, volta, não sabe, perdeu o bilhete. Então, aí você falou, peraí. Né? Porque assim, nessa idade, eles estão curiosos, né? Então, eles querem fazer aquilo, eles acham que fazer isso é interessante. Então, assim, eu estou crescendo, né? Então, você já vê assim, vou ver, peraí. Você já não consegue. Aí a mãe fala, é do lado da minha casa. Tipo assim, dá 10 passos. Ele não dá conta de fazer isso. Você fala assim, criança de 6, 7 anos. Lógico que não é só isso, né? Igual a que aí falou. faz um link, por exemplo, disso que você falou, uma coisa diferencial, o próprio déficit de atenção. Isso. Que aí é a mesma coisa, igual que a gente falou Ele da não dislexia. consegue. A gente falou, por exemplo, às vezes a pessoa vem e fala, não, meu filho tem déficit de atenção. Mas às vezes não é o déficit de atenção. Às vezes é a questão também do déficit cognitivo. Às vezes a pessoa não vai ter atenção, às vezes vai ser agitado demais. E geralmente quando você tem o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, quando você tem o TDAH com o déficit cognitivo, geralmente é bem mais difícil de você tratar. Porque exatamente pela essência do déficit cognitivo, o controle inibitório, essa questão do pensou e falou, é muito mais intensa. E outra habilidade também é a comunicação, né, que a Bruna já colocou aqui, questão de leitura, escrita, aí a gente esbarra lá na dislexia, né? E a matemática, raciocínio, ele tem muita dificuldade. Eu falaria assim que a deficiência intelectual tem tudo a ver com a questão adaptativa também em sociedade. Sim. Né? É uma criança, é uma pessoa, né, uma criança que depois se torna um adulto, que ele não consegue se expressar, ele não consegue ter um diálogo, né, com outras pessoas, assim, um diálogo bem elaborado, isso com organização mental. Ele não consegue ter essa organização mental, né? E habilidades sociais e interpessoais,